17 características de um ponta de alto nível. Salah, Phil Foden, Yamal, Vinícius Júnior, Rodrigo. Apesar deles terem características diferentes, existem pontos em comum que praticamente todos eles têm. E você vai descobrir eles agora, hein? Nesse vídeo nós vamos te mostrar 17 características que os pontas do mais alto nível no futebol mundial apresentam para que você possa transformar o teu futebol na prática e se destacar, mano. Ter resultado, chegar na base, destacar na base, sim, buscar profissional e por aí vai. E ó, nós vamos revelar essas características por áreas do jogo. Se liga. Primeiro a gente vai falar sobre os fundamentos técnicos que um ponta de alto nível tem que ter. Depois a gente vai falar sobre as valências físicas que um ponta de alto nível tem que ter. Terceiro, a gente vai falar sobre os indicadores de desempenho, a parte técnico-tática da parada. Quarto, a gente vai falar sobre comportamentos e padrões mentais que esses jogadores também apresentam. Então a gente vai falar de mentalidade. Meu irmão, o jogo aqui na mente do cara. E aquilo que vai influenciar no campo também, óbvio. Você pode estar se perguntando quem é você pra falar sobre isso. Tudo que você vai descobrir agora saiu, cara, de aprendizado ou diretamente da boca de profissionais que trabalham na elite do futebol hoje. Então a gente tá falando de caras como, por exemplo, o Rafael Marques Oliveira, que trabalha com jogador de seleção, Mutilheiro, Vinícius Valença, o Elcio também, que é um analista de desempenho que trabalha com jogadores de base de elite aqui no Brasil, ele ensina. Você vai aprender aqui coisas com o Renato Fenaz, que é preparador físico do mais alto nível também, ensina. Diego Brito, fisiologista do esporte, já passou pro Atlético de Madrid, por aí vai. Ou seja, aqui a gente tá falando de experiência, irmão. A gente tá falando de achismo não, tá bom? E olha, se você tá conhecendo o nosso canal agora, todas as semanas a gente posta aqui conteúdos voltados pra preparação do mais alto nível pra transformar o teu futebol na prática. A gente já tem levado centenas de atletas ao destaque no futebol de base saindo do zero. Então se você quer passar na peneira, se tacar na peneira, jogar campeonato nacional, chegar em time grande, a gente tem ajudado centenas de atletas a fazerem isso e você pode ser o próximo. Porém, pra fazer isso, irmão, você tem que se inscrever aqui embaixo, né, velho? Você não clicar no se inscrever é a mesma coisa que clicar num botão dizendo assim, eu não quero ser jogador. É basicamente isso. Então bora lá pra parte principal desse vídeo, pega o teu papel e a tua caneta, irmão, o teu caderno e prepara que agora vai ser uma metralhadora de informações aqui. Primeiro, falando sobre os fundamentos técnicos, vou te mandar 5 fundamentos técnicos que todo ponto de alto nível tem que ter. Se liga. Primeiro, condução. É isso aqui não precisa nem explicar muito. A habilidade de você conduzir a bola em alta velocidade sem perder o controle dela. Pelo contrário, tendo 100% do controle dela e conseguindo ainda mapear o jogo. Segundo, drible curto. Por quê? Ponta de alto nível tem que ser capaz de jogar contra adversário em bloco baixo. Como assim? O time adversário vai lá, se retranca, fica todo mundo aqui com 2 linhas de 4 em 20 metros na frente da área. Um ponta de alto nível ele tem que ter a capacidade de driblar em espaço curto. Pra quê? Pra conseguir sair de um primeiro cara, já vem a cobertura, ele consegue sair do segundo. Então, na gíria da bola, é aquele driblezinho de futsal, é o drible curto, é o drible da gingada. Beleza. Esse é um tipo de fundamento. Terceiro, drible longo. Por quê? Porque não vai se jogar sempre em bloco alto, a não ser que você esteja no time do Guardiola. Mas nem isso. Você vai ter momentos onde um ponta vai precisar puxar um contra-ataque com muito espaço para ele correr. E é uma situação completamente diferente. Você vai pegar o teu lateral em 1 para 1 e você vai ter 30, 40 metros para correr nas costas dele. É uma situação de drible diferente. Esse é um drible que tu vai dar um tapa e vai correr, vai apostar a corrida com ele. É o tipo de drible do Vinícius Júnior, por exemplo, tá? Então, terceiro, drible também longo. Quarto pilar, cruzamento. Cara, tu é ponta, tu tá jogando no corredor lateral. Óbvio, você vai no meio espaço, às vezes você vai pisar em corredor central, mas você tá majoritariamente em corredor lateral ou meio espaço. E ali é uma área muito propensa ao quê? A cruzamento. Então você precisa ser mestre de cruzamentos também, se você quiser ser um ponta de alto nível. Pra finalizar, finalização. Hoje o ponta tem que fazer gol. Alguns dos maiores artilheiros do futebol mundial hoje são pontas. Salah, Rafinha. Cara, os caras são goleadores máximos do futebol. São pontas. Então isso mudou, tá? Aquela história de que só 9 faz gol não existe mais. Então, esses foram os 5 fundamentos técnicos. Anotou aí? Bora pra próxima. Valências físicas que todo ponta de alto nível tem que ter. Primeira, sprint longo. Lembra que eu te falei de puxar contra-ataque, de ser capaz de dar um tapa de 25, 30 metros e ganhar na corrida? Bicho, você tem que ter isso se você quiser ser ponta de alto nível. Se você quiser jogar em qualquer contexto, em qualquer cenário, se titular em qualquer clube, você tem que ter essa capacidade, meu irmão, de acelerar, mano. Acelerar. Ser uma Hornet jogando em 25, 30 metros. Eu não tinha esse sprint, por exemplo. Se eu fosse ser ponta, eu ia morrer de fome. O meu futebol, a minha característica física não era pra isso. Segundo, resistência anaeróbia. Pra quê? Pra aquela situação do contra-ataque do contra-ataque. Como assim? Cara, a resistência para simplesmente atacar, isso é importante, você tem que ter. No futebol de alto nível, você quer passar numa base grande, quer profissionalizar, você tem que ter a resistência pra o quê? Pra atacar e pra matar o contra-ataque do adversário. Então tu vai lá, tu tem perna pra ir atacar, foi pro X1, não sei o quê, pum, contra-ataque dos caras. Tem que ter perna pra voltar, tem que ter perna pra recompor, tem que ter perna pra fechar o espaço. Hoje no futebol de elite existe o contra-ataque do contra-ataque. Ou seja, você vai lá, ataca, aí tu já se desgasta, vai pra 1 para 1, não sei o quê, tentou uma tabela, pum, perdeu a bola, meu Deus, volta, 40 metros pra trás, 40 metros pra trás, lá, fechou o bloco baixo, de repente seu time ganha a bola de novo e vai de novo. E aí você tem que ter a capacidade de sprint, mano, de acelerar pra fazer 60 metros de novo e sair na cara do gol e fazer o gol. Os grandes pontas do alto nível hoje
fazem isso. E o que vai te dar essa capacidade física é a resistência anaeróbia, então você precisa trabalhar ela. Terceiro, resistência aeróbia agora, para você sustentar esse trabalho sujo aí nos 90 minutos. Não adianta nada você conseguir fazer isso por 15 minutos. Você não vai jogar alto nível, tá? Então, a capacidade aeróbia vai te permitir fazer essa bagaceira toda aí durante os 90 minutos. Pra finalizar, força mesmo, pra ganhar duelo individual, pra meter o braço, pra sustentar o contato lateral do zagueiro. Ponta de alto nível, ele vai estar direto em situação de confronto, direto em situação de 1 para 1. E se você não tem capacidade de sustentar contato, mano, você vai passar mal. Essa que é a verdade. Tá gostando desse vídeo? Tá aprendendo coisas do mais alto nível? Bicho, isso aqui é o que eu gostaria, sonhava em ter aprendido antes, mas ninguém me falava. E ó, isso aqui também eu quero deixar claro, é a pontinha do iceberg. Você pode estar olhando para tudo isso e falando, tá, mas como que eu desenvolvo essas valências? Como que eu faço isso? Como que eu vou desenvolver a resistência aeróbia, anaeróbia? Como que eu vou desenvolver esses fundamentos? Cara, você precisa de treinamento do alto nível. E no CFJA, a gente traz o treinamento do mais alto nível de maneira online para você colocar em prática aí no presencial. Então, se você quer treinar com alguns dos melhores profissionais do Brasil e do mundo para você se destacar hoje no futebol, chegar no futebol de base, destacar no futebol de base, clica aqui no link e garanta tua vaga no CFJA para você começar a treinar ainda hoje. Você vai receber o teu acesso no e-mail, você já vai poder começar a treinar e vai ter tudo lá, tá? Todos os exercícios estão lá, as explicações, as aulas táticas, mano, tudo do mais alto nível para vocês. Se você quer entender melhor, clica aqui no link abaixo. Voltando pro vídeo, terceiro pilar, indicadores de desempenho. Vou te mostrar aqui agora alguns detalhes de como um atleta especial resolve problemas de maneira individual no jogo. E aí, se você apresentar isso aqui no teu jogo, olheiros vão te olhar, vão te valorizar, pode ter certeza. Primeiro pilar, capacidade de drible para fora e para dentro. Você consegue ir tanto pro centro do campo quanto pra profundidade. O ponta torto, mano, o ponta que só vai pra dentro, só vai pra dentro, só vai pra dentro. Cara, se não for o Robin, vai morrer de fome. É sério. Se não for o Robin, vai morrer de fome. E olha, o Robin, ele também ia pro fundo, tá? A questão é que ele ia pro fundo pra poder voltar pra dentro. Ele sempre vai, eu vou pro fundo, mas vai voltar pra dentro. Agora, atletas que conseguem tanto pra dentro quanto pra fora são diferentes. O Vinícius Júnior faz isso demais, o Salah faz isso demais. Então, assim, se você quer ser diferente, o Yamal consegue muito pros dois lados. Isso vai ser diferencial pra você também. Segundo indicador de desempenho aqui, capacidade de drible com o pé direito e com o pé esquerdo, pra dentro e pra fora. Como assim? Então você consegue sair pro meio e consegue sair pro fundo. Mas você consegue sair com a direita, ou seja, você corta com a direita pro meio, você corta com a direita pro fundo e também você corta com a esquerda pro meio, você corta com a esquerda pro fundo. Isso aqui te faz ser muito mais imprevisível. O Neymar, cara, o Neymar é o gênio disso aqui. Não se pode parar o homem, por quê? Porque ele sai pros dois lados com os dois pés e com as duas partes do pé. Então assim, é impossível parar o cara, tá? Se você desenvolver isso aqui, mano, pode ter certeza que tu vai ser liso e muito difícil de marcar. Terceiro indicador de desempenho, a condução, porém ambidestra e próxima ao pé. Como assim, Pedrão? Me explica isso aí. Uma coisa é você conduzir, só conduzir. E aí você tá conduzindo de qualquer jeito, a bola escapole do teu pé, você perde o controle dela e tal, ou ela fica muito longe, por isso você perde tempo pra tomar a decisão. Outra coisa é tu conduzir aqui, ó, que nem o Messi, que nem o Yamal, que nem o Neymar, mano, negócio pertinho. Por quê? Porque você tá 100% sob o controle da bola. Então você consegue mudar a direção rápido, você consegue achar um passe rápido, você consegue deixar o teu marcador em dúvida do que você vai fazer. E a outra coisa ainda é fazer essa condição ambidestra, ou seja, tu faz isso com os dois pés. Neymar faz isso também. O Yamal consegue fazer isso. Ou seja, pontas do mais alto nível fazem isso. Quarto indicador de desempenho, capacidade de ganhar as costas do adversário. Como assim, Pedrão? Uma coisa é você driblar aqui usando o espaço às costas. Então você dá as costas pro cara, esconde ali, finge que vai pra um lado, sai pro outro. Isso pra jogar no meio do campo é maravilhoso. Isso pra jogar na ponta, cara, é complicado. Você vai morrer de fome, tá? Ponta tem que ter capacidade de ganhar as costas do adversário, tem que ter capacidade de ir pro X1, tem que ir pro drible mesmo, tem que passar do adversário, você tem que passar do cara. Então, você precisa ter isso no seu jogo também. Indo aqui pro último pilar desse vídeo, cara, esse vídeo tá incrível, né? Tá muito alto nível, mano. Pelo amor de Deus, tu não deu uma likeada nervosa, você tá maluco. Quarto pilar aqui que pontos de alto nível precisam desenvolver, comportamentos e padrões mentais. Sobre isso, o primeiro, coragem. Ponta tem que ter coragem. Coragem pra arriscar, pra ir pra cima, pra pegar a bola aqui no corredor e vai dentro do lateral, e vai dentro do zagueiro, e vai dentro do volante. Tem que ter coragem porque errou, vai de novo, errou, vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Se o ponta fica com medinho porque ele errou uma, porque ele errou duas, porque ele errou três, porque a torcida tá xingando, vai morrer de fome. Ponta tem que ser corajoso pra caramba. Segundo pilar, alta resistência e indiferença ao erro. Tá muito relacionado à primeira. Cara, você tem que ignorar o erro. Você tem que ser capaz de cagar para o erro. O Vinícius Júnior é gênio fazendo isso aqui. Ele erra 8 bolas seguidas, ele vai a nona pra dentro. Aí na nona ele faz o gol. Ele erra a primeira, ele erra a segunda, ele erra a terceira, ele erra a quarta. Tá todo mundo xingando ele, a torcida já tá puta com ele. O treinador já tá ficando louco. Aí de repente na quinta ele vai de novo, quase. Aí ele errou. Aí vai a sexta, errou. A sétima errou. A oitava errou. Na nona ele faz o gol. Aí ele vai a décima primeira, na 10ª segunda ele faz o gol de novo. Aí ele termina com 2 gols, todo mundo fala, uau, gênio, meu Deus. Mas, cara, errou pra caramba. E é assim, ele é indiferente ao erro.
E realmente, ele erra muito, mas ele acerta também. Isso aí é um ponto especial pra você trabalhar. Terceiro pilar aqui mental, resiliência mental pra sustentar a fadiga. Mano, jogar de ponta é trabalho de corno. Essa que é a verdade. Você tem que correr muito, mano. Você tem que ter uma alta capacidade de sprint. Os pontas são aqueles que vão bater a maior quilometragem de sprint zona 5 do futebol. Então os caras vão fazer 500, 600, 700 metros de sprint no jogo. É sprint pra cacete, é sprint 30 metros. E ainda tem que ter resistência aeróbica pra ficar voltando, fechando a segunda linha de 4, indo marcar a lateral que tá indo lá em cima, tem que fechar bloco. Meu irmão, trabalho de corno, tem que fazer pressão lá em cima. Se você não tem a capacidade mental de sustentar isso, não vai jogar de ponta, mano. Vai ficar pra trás. Pra finalizar, quarto pilar. Alto nível de concentração. Cara, o ponta tem que ter muita concentração. Por quê? Porque no momento defensivo, se você sequela, você deixa o teu time muito exposto. E vários gols saem no futebol por conta de uma sequelada ali, de um ponta que acabou não voltando, que acabou não fechando um espaço. E no momento ofensivo, cara, beleza, o Vini Júnior ele erra muito. Mas, cara, você concorda comigo que ele também acerta de maneira, assim, incrível? Quando ele acerta, pô, ele acerta demais. E outra, ele acerta, né? Ele não passa o jogo inteiro errando, se livrando da bola, fazendo merda. Senão, ele não estaria no Real Madrid. Então, qual que é a questão aqui? Você tem que estar concentrado pra fazer valer cada oportunidade que você tem dentro do jogo. Quanto mais efetivo você for, quanto mais concentrado, quanto mais você conseguir extrair de cada situação, mais valorizado você vai ser. O Yamal, por exemplo, a gente olha pra ele e fala, meu irmão, esse bicho aqui é um ET, porque ele tem isso. Ele aproveita muito bem as situações, ele é muito concentrado. Isso faz ele ser um jogador tão especial aos 17, 18 anos, tá bom? Cara, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse conteúdo foi muito alto nível, mano. Isso aqui realmente tem um poder de iluminar os seus olhos aí pra você ser um ponto de alto nível no futebol. É claro, agora você precisa do treinamento, você já sabe onde encontrar. Tamo junto, Team GA. Valeu!